Sejam bem-vindos. Este é o Creepy Compacto, um projeto original do canal Intoxic. Apreciem. Intoxic diz: Olá, Creepy amigo. Antes que eu comece, existem duas informações que você deve considerar. Você já percebeu que assim que um espelho reflete em outro espelho, depois daquela imagem se repetir várias e várias vezes, tudo começa a se tornar uma grande e infinita escuridão? O espelho pode até estar quebrado, não importa. A luz vai sempre desaparecer e apenas um eterno túnel escuro irá ficar ali. Não é uma boa ideia criar esses túneis, mas, para quem é curioso, e eu sei que você é curioso, eles podem ser interessantes. Outra coisa, sim, o seu próprio sósia vive do outro lado do espelho. A parte boa é que eles são inofensivos e não fazem a menor ideia que você existe. Por que eles questionariam as suas intenções se eles mesmos não têm nenhuma? Então, vamos em frente. Eles vivem com a mesma quantidade de paz que você permite ter. Não importa a hora, o dia ou o lugar, mas quanto mais escuro for, melhor. É bom também verificar a hora exata em que você começar por razões que eu explicarei depois. Você deve ter dois espelhos, um na frente e outro para pelo menos 1 metro de distância entre eles. Pare no meio e não faça nada, nenhum som sequer. Na verdade, se for possível, ao conseguir a localização, evite lugares com barulhos externos. Esse é um detalhe muito importante, pois eles se assustam facilmente, especialmente no começo. Você deve observar seu próprio reflexo no espelho quando você o escolher. Conte quantos reflexos você pode ver até que possa ver a escuridão aparecendo por completo. Dependendo da quantidade de luz em que você está localizado, esse passo não levará mais de 20 minutos. Sinta-se à vontade para contar na velocidade que quiser. Assim que você começa a enxergar a escuridão, seus olhos vão capturar uma forma pálida emergindo nos túneis e depois fugindo no seu campo de visão. Isso pode ser apenas sua mente tentando te enganar no começo, mas logo você realmente poderá vê-los mais e mais nitidamente. Quando eles começarem a aparecer em intervalos menores, você poderá sentir uma alteração na sua própria imagem e seu reflexo, mesmo que ao toque de seu rosto ainda seja o mesmo. Se alcançar esse ponto, saia de perto dos espelhos imediatamente. Deixe o quarto, ou qualquer local que você escolheu, e feche a porta atrás de você. Eles acordaram. Se no segundo dia você sentir a mesma curiosidade que sentiu no primeiro, pode repetir estes passos que eu acabei de te passar. Você deve começar no mesmo horário do dia anterior. Esse é o motivo pelo qual você deveria ter gravado a hora exata. Você gravou, não é? Diz pra mim que você gravou. Aquelas coisas que você viu por apenas alguns momentos podem aparecer mais rapidamente dessa vez, caso tenham confiado em você. Seu reflexo pode aparecer um pouco trêmulo dessa vez, mas é apenas um truque da mente. Assim que você terminar de contar o máximo de reflexos que conseguir, pisque apenas uma vez para recuperar o foco. Você me entendeu? Não feche os olhos novamente. Não é como se você pudesse, mesmo que você quisesse. Você vai notar que eles começaram a aparecer, e não só nos reflexos, mas distantes, muito mais distantes, como nos mais próximos também. Você também não pode dizer se eles têm rosto ou feições que lembram humanos. Você simplesmente não vai saber dizer. Não deixe a sua curiosidade te cegar. Procurar por semelhanças humanas em algum deles é inútil, mesmo sabendo que você vai continuar tentando entendê-los. Se eles aparecerem com menos de 6 reflexos distantes do seu, eles se tornaram finalmente confortáveis com a sua presença, e você com a deles. Eles se tornaram bonitos demais para serem ignorados. Você ficou concentrado demais para notar o seu próprio reflexo te avisando, apontando e te mostrando a coisa que tentava desesperadamente te alcançar no espelho atrás de você. Minha família tem vivido por todo o sul da Califórnia, de San Diego a Los Angeles e vice-versa. Durante alguns anos, nós vivemos fora de Los Angeles, em um vale ao norte da cidade, uma área chamada Valência. As pessoas eram especialmente amigáveis aqui. Era uma vizinhança de classe média alta conhecida por suas escolas e valores familiares excepcionais. Esse era o tipo de lugar que você poderia andar de bicicleta à noite e ninguém se preocupava com nada de ruim que pudesse acontecer. Também era um lugar conhecido por suas colinas e canyons. Havia tantas trilhas de bicicleta quanto ruas nesta cidade. Meus amigos e eu costumávamos explorar os canyons à noite em nossas bicicletas, apenas para ver o céu noturno e sentir a brisa fresca contra nossos rostos. Andávamos de bicicleta fora das estradas de nossas casas
e explorávamos as grandes e intermináveis trilhas que se estendiam até os canyons e o vazio do deserto. Uma noite, meus amigos e eu fomos por uma trilha conhecida, que estava menos gasta do que as que costumávamos pegar para ir à noite. Era tarde, por volta das 11 horas, mas era uma noite de verão, então nós tínhamos horário para voltar. Como eu disse, era um lugar seguro para se viver. Andamos fora da cidade, passando por suas luzes brilhantes até a densa escuridão. Não conseguimos ver muita coisa, apenas a lua e o brilho fraco da cidade abaixo de nós. Fomos mais fundo no cânion, até que nos deparamos com uma luz branca imensa que atingia o céu. Eu nem preciso dizer que ficamos intrigados. Parecia que alguém estava tentando chegar ao espaço, ou algo do tipo. Como se a lanterna de um telescópio gigante estivesse indo daqui até Júpiter. Obviamente, decidimos explorar a luz misteriosa. Fomos até a luz como se estivéssemos sendo atraídos por ela. Havia um grande espaço vazio e aberto no cânion de onde a luz saía. Meu coração batia violentamente em meu peito. Respirei fundo e olhei para a escuridão. Assim que nos aproximamos de uma floresta cheia de pequenas árvores e arbustos, percebemos que no meio dela havia uma grande fogueira que brilhava e subia em direção ao céu. E ao lado estava a luz que brilhava rumo ao céu noturno. Nos aproximamos mais um pouco, abandonando nossas bicicletas na trilha e caminhando vagarosamente até o fogo. Foi aí que então ouvimos os cânticos. Era um cântico baixo e gutural que vinha do fogo. Conforme nos aproximamos, vimos que não estávamos sozinhos. Pessoas trajando capas pretas cercavam o fogo por todos os lados. Eles cantavam em algum idioma que eu não reconhecia. Havia mais ou menos 50 deles. Nós estávamos perto o suficiente para ver as capas, que presumimos ser mantos compridos com raposas cobrindo seus rostos. O manto de todos era preto, com exceção de uma pessoa cujo manto era vermelho carmesim. Havia um grande poste no chão com uma jovem amarrada a ele. Podíamos ver a expressão em seu rosto. Ela estava morta de medo. O homem da capa vermelha segurava um grande livro de couro encadernado. Ele rondou o fogo e colocou o livro sobre o pedestal. E então, pegou uma faca comprida. Ele andou em direção a esta jovem, a faca brilhando sob o fogo. Neste momento, meu amigo deu um passo para a frente, colocando todo o seu peso sobre um galho seco da árvore. Ele se quebrou como uma fina taça de vidro. Imediatamente, as figuras encapuzadas se viraram em nossa direção. Sem hesitar, eles começaram a correr. Pegamos nossas bicicletas e corremos sem olhar para trás. O cântico aumentou em nossos ouvidos. Eles estavam se aproximando. Pulamos em nossas bicicletas e voltamos correndo pelo nosso mesmo caminho que sempre pegávamos para voltar para casa. Olhei para trás para ver ela uma última vez, e tudo que vi foi uma multidão de figuras encapuzadas em pé à beira da estrada. Eles nos observavam ir embora. Meu pai arranjou outro emprego alguns meses depois, e nos mudamos do vale. Entretanto, o que eu vi naquela noite nunca mais ficou para trás. Por que eles estavam lá? Por que havia uma garota amarrada na frente da droga do fogo? A coisa mais perturbadora, contudo, aconteceu há cerca de um mês depois de termos nos mudado. Um dia, em nossa nova casa, eu acidentalmente encontrei uma caixa em nosso sótão. Eu estava procurando por alguns de meus livros que desapareceram na mudança quando bati minha cabeça em uma viga. Foi uma dor desgraçada, mas eu pude ver uma enorme caixa comprida que caiu sobre mim. Sentei-me e abri a caixa, e tirei alguns itens peculiares de dentro dela, coisas que eu nunca tinha visto. Havia um colar de pentagrama e um pequeno jornal preto com a parte da frente repleta de anotações. Havia também uma foto minha e dos meus amigos na minha antiga vizinhança com nossas bicicletas. Peguei os itens e coloquei-os no chão perto de mim. E então eu vi. Na parte inferior da caixa estava uma grande mala de roupas, como as que você pega numa loja qualquer. Abri a mala e dentro dela havia uma enorme capa preta e um capuz. As iniciais do meu pai estavam gravadas bem na frente. Vamos lá. Parece que aconteceu na noite passada. Talvez realmente tenha acontecido. Ou talvez isso nunca aconteceu e está tudo dentro da minha cabeça. Mas na dúvida, posso perguntar ao meu padrasto e eu já sei o que ele irá dizer. Aconteceu. Realmente aconteceu. Isso só parece inacreditável. Não me interpretem mal. Não é algo extremamente assustador. Por isso, não esperem muito de mim. Só é estranho. Um pouco assustador. Tipo aquele nível de assustador que faz com que eu me arrepie quando conto para alguém. Entende? Bem, eu costumava dividir meu quarto com a minha irmã. Ela é mais nova do que eu, uma diferença de 2 anos.
E pensando bem agora, eu me pergunto como conseguíamos dividir um quarto por tanto tempo. Quer dizer, eu sei que é normal 2 irmãos brigarem de vez em quando. Isso não chega nem a ser chocante. Mas quando nós brigávamos, era de tirar sangue uma da outra. Eu culpo a minha mãe pela maioria das coisas, se não por todas as nossas brigas e por tudo mais. A rivalidade era muito forte com a gente. Eu era a espertinha da família. Amo ler livros, já ela era mais ligada em qualquer outro tipo de coisa. Mas isso não impedia que nossa mãe ficasse nos comparando, constantemente. Shai, por que você não pode ser mais parecida com a sua irmã? Lee, por que você não pode ser mais parecida com a Shai, hein? Shai era muito mais organizada do que eu, que era uma pateta nesse sentido, eu admito. Mas eu juro que ela só limpava tanto assim para que nossa mãe começasse a reclamar de mim, destacando meus defeitos. Aquela imbecil fazia de propósito. Mas então encontramos o sentido da palavra irmãs, quando nossa mãe nos apresentou o nosso novo padrasto. Ele era meio intrusivo e parecia se forçar para dentro de nossas vidas. De repente, as coisas em casa começaram a mudar. Por exemplo, nossa mãe normalmente fazia a maior parte das tarefas de casa. Ser uma mãe solteira com 2 meninas de personalidades fortes não deve ter sido nada fácil para ela. Então, deixar que alguém entrasse e mudasse o rumo das coisas era provavelmente uma intrusão muito bem-vinda para ela. A coisa assustadora que aconteceu foi quando me mudei para fora do quarto de Shai. Nós dormíamos juntas para tentar parar a briga entre nós mesmas. Nossa mãe parecia pensar que nos obrigaria a conviver juntas, nos colocando naquele quarto minúsculo. Então, quando as coisas finalmente começaram a parar, embora eu achasse que era por causa do novo Xbox, graças ao novo padrasto e seja lá qual for a merda que ela inventou, ela me deixou voltar para o outro quarto de nossa casa. Fiquei emocionada quando finalmente arrastei minha cama para fora da beliche que nós compartilhávamos. Era totalmente branca e com placas de madeira bem simples. O pouco espaço que compartilhávamos era absolutamente denominado por ela. Não cabia mais nada, como um sofá ou coisa do tipo, para que pudéssemos ficar sentadas na cama e assistir TV. Na verdade, era a nossa mãe que sugeria essa mudança. Ela reclamava que estávamos sentados muito perto da TV, que nossa visão iria sofrer por isso, e etc. Então, nós a empurramos para mais longe, para que mamãe parasse de encher o nosso saco. Agora, o armário era um daqueles onde as portas eram cobertas por espelhos. Mamãe sempre costumava dizer-nos para não empurrar a cama para muito perto deles, porque, é claro, isso poderia quebrá-los. Na noite em que isso aconteceu, estávamos no Xbox jogando algum jogo de videogame que eu não vou lembrar agora, até cerca de 1 da manhã. Então me mandaram ir para a cama. Pela primeira vez, eu saí do quarto, deixando minha irmã dormir sozinha. Não ouvi nada sobre isso até a manhã seguinte. Eu sou uma pessoa movida a café da manhã, o que significa que eu preciso dele, ou simplesmente não funciono pelo resto do dia. Igualzinha minha irmã. Era a influência de nossa mãe novamente. Ambos estávamos comendo nossos cereais quando meu padrasto entra na cozinha. Minha mãe estava preparando um café da manhã que estávamos famintas demais para esperar, e por isso estávamos devorando o cereal. Meu padrasto deu uma olhada estranha para minha irmã e se juntou à minha mãe na cozinha. Nós duas notamos isso. Eu levantei minhas sobrancelhas para ela e ela revirou os olhos. Você se lembra do que você fez na noite passada, Shai? Parei imediatamente com minha colher na boca. Shai virou a cabeça. Não. Meu padrasto sorri para minha mãe que estava sacudindo a cabeça. Coloquei minha colher no pote, confusa. O que aconteceu? Por que eles estão... Eu não poderia adivinhar nem mesmo se ficasse pensando durante 1 semana inteira. Eu me levantei para ir ao banheiro e ouvi vozes, sussurros. Pensei que eram vocês duas conversando. Então fui até o seu quarto para lhes dizer que já havia passado da hora de dormir. Mas quando abri a porta, Lee não estava lá. Tudo que vi era você, Shai, deitada de barriga para baixo na cama de baixo. Você estava apoiando a cabeça com suas mãos. Estava falando com o espelho. Deixei escapar uma risada e olhei para Shai. Seus olhos estavam arregalados, mas ela tinha um pequeno sorriso em seu rosto, como se ela estivesse confusa. Meu padrasto balançou a cabeça, ainda sorrindo. Não, eu estou falando sério, foi estranho. Você estava falando com um espelho, sussurrando, mas eu não conseguia entender o que diabos estava fazendo, ou sequer o que você estava falando. Era como uma mistura louca de línguas ou algo do tipo, porque você estava muito bem acordada pelo visto. Seus olhos estavam abertos. Você não se lembra de nada disso? Minha irmã apenas balançou a cabeça, olhando para mim.
Meu padrasto deu uma risada e continuou. Simplesmente parou e, sem se mover, virou a cabeça na minha direção e olhou direto para mim. Eu não sabia o que fazer, na verdade, e eu fiquei arrepiado. Então só recuei um pouco e comecei a fechar a porta novamente. Cacete, eu tava horrorizado. E você sabe mais o que você fez? Nesse ponto, senti que meu sorriso havia congelado no meu rosto. Tenho uma imaginação muito fértil e eu estava vendo a coisa toda se desenrolar na minha mente. Por alguma razão, eu não conseguia olhar para minha irmã. Ficava olhando para minha mãe apenas, e ela estava com um sorriso no rosto também. Você se virou de volta para o espelho e começou a falar de novo. Eu fiquei olhando você pela pequena fresta da porta. Você estava sorrindo também. Nossa mãe interrompeu. Viram só? Eu disse para vocês não deixarem a cama muito perto dos espelhos. É exatamente por isso. Curiosa, eu perguntei. Por quê? Minha mãe apenas se virou e voltou para a cozinha. Meu padrasto ficou olhando para minha irmã. Você realmente não se lembra de nada disso? Minha irmã apenas balançava a cabeça negativamente, mas de repente, ela parou no meio e disse... eu só me lembro de ter tido um sonho estranho na noite passada. Havia uma garotinha sentada na minha cama, mas isso é tudo que eu me lembro. Eu, sinceramente, depois de ouvir tudo isso, estou feliz por não estar mais dormindo naquele maldito quarto. Eu perdi meu laptop por alguns dias. E depois de uma busca minuciosa pelo meu apartamento, refiz os meus passos até um café de internet chamado Tristas, um lugar que visito ocasionalmente. Eu poderia jurar que eu me lembrava de ter o levado comigo depois de sair do Tristas na semana passada, e eu sabia que era um tiro no escuro, mas eu voltei lá mesmo assim e verifiquei. Perguntei ao gerente se eles tinham machados e perdidos, e em 3 segundos eu tinha de volta em minha posse o meu laptop. Ele disse que um cara mais velho tinha devolvido. Disse que o encontrou debaixo de uma cadeira no canto onde eu sempre costumo sentar. Sem pensar muito além da alegria que eu tinha de ter encontrado meu laptop, eu o peguei e voltei para o meu apartamento, a 2 quadras de distância do Café Tristas. Eu inicialmente chequei meus arquivos, para ter certeza de que ninguém havia modificado nada, ou mesmo que este suposto homem que eu havia encontrado poderia ter feito algum tipo de sequestro dos meus dados ou coisas do tipo. Eu fiquei horrorizado ao descobrir que cada ícone da minha área de trabalho havia sido apagado. Tudo, exceto um que se encontrava no centro da tela. Eu cliquei nele e ele abriu uma série de páginas, sites que eu tinha visto, mas nunca havia visitado. Um em especial, chamava-se Tor. E este me levou a um site que, por razões óbvias, eu não vou compartilhar aqui. E eu me encontrei em uma sala de bate-papo. O Tor é um navegador da web que permite que você acesse uma versão back-end da internet, chamada de Dark Web, onde você pode adquirir e contatar de tudo, desde substâncias ilegais até pessoas reais, e até mesmo contratar assassinos. Era algo que eu tinha ouvido falar por conta dos meus colegas de faculdade, mas algo que aconteceu me assustou muito, e então eu nunca mais ousei mergulhar muito longe nela. Não novamente. Fui fechar a tela e apagar o navegador quando vi uma mensagem. Esta mensagem apareceu na sala de bate-papo e dizia: 495-24953 quer conversar. Obviamente, era um robô, ou algo assim. Voltei para fechar a janela quando vi outra mensagem. Olá, Ben. Ele usou meu nome, e eu senti calafrios rastejarem até a minha espinha. Eu novamente pairei o mouse sobre o X no canto da janela. Foi quando outra mensagem apareceu, mas desta vez não era apenas um texto simples. Eram códigos, uma espécie de criptografia. Algo sobre isso me impressionou. Isso não era apenas algo que uma máquina criou. Isso era algo diferente. Eu já tinha visto isso antes ou algo assim. Copiei o texto e abri uma nova janela. Depois de uma pequena pesquisa, percebi que o porquê parecia tão familiar. Ele foi codificado em algo chamado Base 64. E assim que eu descobri isso, eu fui capaz de decifrar esta mensagem. Isto é, o que ele disse. Olá, Ben! Você já quis fazer parte de algo maior do que você? Essa é a sua chance. Bem-vindos ao Sistema Entitatório Radical Integrado, Iris. Temos o prazer de anunciar que você foi selecionado para participar de uma atividade introdutória que garantirá sua adesão ao Iris e garantirá a segurança de si mesmo e de seus entes queridos. Se você está lendo isso, você passou no seu primeiro teste de admissão e já garantiu a segurança para você e sua família, por enquanto.
Em um futuro próximo, você será abordado por um homem com um chapéu vermelho de beisebol. Ele perguntará se você gosta de um time de futebol bem específico. Você deve dizer a ele que sim, e que você prefere ouvir-os na Rádio Nacional. Não se esqueça desse detalhe. Caso você não se envolva numa conversa com aquele homem, ou não responder exatamente como planejado, esse homem tem instruções para matá-lo. Se entrar em contato com a polícia, você e a sua família morrerão em um acidente fatal. Mais uma vez, parabéns e bem-vindo ao Willis. Isso tinha de ser uma piada, certo? Só podia ser. Fechei a janela do navegador e fui tentar apagá-lo da área de trabalho, mas algo na minha nuca gritou para eu esperar. Parecia que eu precisava ter algum tipo de precaução. Havia algo errado aqui, muito mais errado do que apenas um simples robô. O que merda eu tinha acabado de encontrar afinal? Eu estava uma bagunça paranoica no dia seguinte, e comecei a me convencer de que estava sendo apenas ridículo. No dia seguinte, isso tinha começado a funcionar até, mas eu realmente conheci o homem com o chapéu de beisebol. Eu estava na loja comprando algumas coisas, quando vi alguém no canto do meu olho. Ele se aproximou de mim e ficou lá como se estivesse tentando passar com algum produto no caixa também. Peguei meus produtos e segui meu caminho para casa, quando notei o boné de beisebol. Era vermelho brilhante e o homem abaixo era mais velho, não muito idoso, talvez no final dos seus 50 ou início dos 60 anos. Ele olhou para mim através de seus olhos selvagens e avelães, e usava uma expressão sombria em seu rosto. Quando ele falou, foi quase como um sussurro e eu não conseguia ouvir, embora eu já soubesse o que ele iria dizer. O que foi? Você se lembra daquela nossa conversa, certo? Eu olhei para ele incrédulo. Isso era real? Minhas mãos formigavam e os cabelos do meu pescoço estavam arrepiados. Tive o impulso repentino de olhar ao redor para ver se alguém estava me observando, mas eu mantive o meu contato visual com o homem. Sim, eu disse, tentando lembrar as palavras exatas que eu precisava dizer. Sim, eu prefiro ouvi-los na Rádio Nacional. De repente, ele relaxou, puxando as mãos dos bolsos do sobretudo que usava, e quando fez isso, eu vi um brilho de metal preto em seu bolso. Mas que droga, ele tinha uma arma! O que está acontecendo? Eu pedi, tentando não deixar o pânico subir pela minha garganta. Eu não posso te dizer, ele disse calmamente. 497-3546-865. O quê? 497-3546-865. Ele disse, levantando-se nervosamente e saindo. Eu rapidamente puxei meu telefone para fora e digitei nervosamente e aflito os números em uma mensagem de texto em branco. Quando olhei para cima, ele tinha ido embora. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama contemplando a possibilidade de na verdade eu ser um esquizofrênico e que talvez nada disso estivesse realmente acontecendo, eu ouvi o som de uma notificação no meu computador. Levantei e fui até ele, sabendo que era de antemão, mas não querendo pensar muito sobre. Eu tinha uma nova mensagem, da mesma série de números. Desta vez, era uma criptografia diferente. Em um momento de medo e adrenalina, respondi a mensagem. Eu não sei quem é você ou o que você quer, mas eu não estou interessado em fazer parte do que quer que seja. Você é um grupo terrorista ou algo assim e eu vou chamar a polícia, ou os militares, ou quem eu precisar para impedi-lo de machucar qualquer outra pessoa. Não quero nada com você. Por favor, pare de me contatar. Fodam-se vocês. Nem mesmo 30 segundos depois, eu já recebi uma resposta. Eu olhei para os números por um momento, me perguntando se eu poderia pegar um padrão ou algo assim no meio deles. Qualquer coisa. Quando então alguém bateu na porta e eu pulei, quase caindo da cadeira. Levantei-me e desci as escadas para ver quem era. Quando abri a porta cautelosamente no início, vi que era um policial que estava do outro lado. Um homem corpulento com uma barba cinzenta e grossa. Atrás dele, estacionado no meio-fio, havia um carro de patrulha. Olá, alguém ligou e pediu uma verificação de bem-estar neste endereço? O que foi? Uma verificação de bem-estar. Um de seus amigos ou vizinhos ligou e disse que alguém aqui estava em um estado de espírito negativo. Se é que você me entende. Eles queriam ter certeza de que você estava bem e não estava prestes a fazer nenhuma besteira ou algo estúpido. Sim, eu digo. Eu estou bem. Eu não vou fazer nada. Quem chamou você? Ele olhou para o bloco de notas que segurava em sua mão. Normalmente não compartilhamos esse tipo de informação, filho. Mas ela realmente pediu que o fizéssemos. Era uma mulher chamada Iris. Não deu seu sobrenome. Ela disse que era uma amiga sua.
uma amiga da família também, e que você saberia quem ela era. Senti o sangue gelar em meu rosto. Você está bem, filho? Perguntou o oficial. Sim, eu disse. Eu só tive um dia louco. Tudo bem, ele disse. Ligue para nós se precisar de alguma coisa. Eu acenei com a cabeça, então voltei para o meu quarto, fechando a porta e trancando-a atrás de mim. Passei as próximas horas trabalhando para decifrar a mensagem e finalmente decodifiquei-a, por volta das 3 da manhã. A primeira mensagem dizia: Ben, se você está lendo esta mensagem, meus parabéns. À medida que avançamos, você notará sem dúvida que o nível de dificuldade em descriptografar a nossa correspondência aumentará. O prazo que para você foi dado não é apenas para decifrar a mensagem, mas também para completar a solicitação que lhe foi dada. À medida que gradativamente as solicitações são enviadas, as mesmas serão cada vez mais encurtadas. Por isso, aconselhamos a conveniência. Temos o prazer de informá-lo que, por causa de suas ações hoje, o Sr. Red não foi colocado em uma posição na qual ele teria que demitir, e teve sorte de ser devolvido à sua família esta noite. Você fez um grande serviço a ele. Dito isso, agradecemos a sua participação hoje e estamos ansiosos para vê-lo completar a sua próxima tarefa. Esperamos que agora, talvez, você entenda as capacidades realizadas por aqueles no Íris e esperamos que você mantenha isso em mente à medida que avançamos em sua iniciação. Agora, você está sendo designado para a sua próxima tarefa necessária. Se você não fizer ou não conseguir concluir esta solicitação, independentemente da circunstância, você e sua família serão demitidos. Você tem 48 horas para incendiar um prédio da igreja. Mais uma vez, parabéns pela sua iniciação no Íris. E a segunda mensagem respondendo ao meu comentário insensível e descuidado. Acho que você não entende. Você não tem escolha! Foi então, no meio da noite, que duas coisas se tornaram absolutamente claras para mim. Íris definitivamente sabia quem eu era e onde eu morava. Isso não era um jogo. E segundo, tive 48 horas para incendiar uma igreja antes de algo terrível acontecer. Não quero queimar uma igreja, mas acho que não tenho muita escolha neste momento. Fiz algumas pesquisas e escolhi alguns possíveis alvos, caso não pense em outra coisa para fazer nas próximas 24 horas. Sinto que estou sendo vigiado, especialmente depois do incidente com o policial ontem à noite. Não me sinto seguro em minha própria casa, então comprei uma arma. É uma pequena pistola Ruger 308 preta, facilmente oculta. Quando o homem pegou minhas informações para verificação de antecedentes criminais, um pensamento me ocorreu, e o mesmo me deixou perturbado. Eu tenho um fundo financeiro, é claro, mas e se o Íris tinha de alguma forma alterado ele? E se eles não me deixassem comprar uma arma? E se de repente eu tivesse o mandado para minha prisão hoje mesmo? Essas perguntas foram rapidamente respondidas pelo funcionário da loja, que me olhou de cima de seu computador com um sorriso no rosto e deslizou a caixa de armas sobre o balcão. Eu acho que é mais do que suficiente para derrubar uma pessoa se fosse preciso. Desde então, eu levo a arma para onde quer que eu vá, por precaução. Antes de fazer algo drástico, eu queria descobrir tudo que eu pudesse sobre essas pessoas do Íris. Como eu já esperava, o Google não me ajudou. Eu fiz algumas pesquisas no Tor também, para ver se talvez a Dark Web tinha algo sobre eles, mas isso também não me ajudou. Para todos os efeitos, o Íris não existia. Exceto que sim. Quando cheguei em casa naquela noite, olhei a caixa de correio e descobri que havia um envelope em branco. Simplesmente em branco. Abriu e não sei bem o que pensar. Eu tirei um pedaço quadrado de cardstock com duas palavras escritas Tic-Toc. Virei o pedaço da caixa e vi que as palavras tinham sido escritas na parte de trás de uma imagem de Polaroid. Meu estômago se torceu. E eu me senti tonto quando vi sobre o que era a foto. Minha namorada e eu, no estacionamento do Red Robin, onde nos conhecemos. Meu pulso estava acelerado quando liguei para o número dela e tocou uma vez, duas vezes, e nada. Eu estava prestes a desistir e chamar a polícia quando ela finalmente atendeu. Alô? Eu não sabia o que dizer. Eu estava genuinamente sem palavras. Olá? Eu não disse nada. Fiquei em silêncio. Eu queria dizer a ela o que estava acontecendo, mas meu instinto me disse que se eu fizesse isso, ela estaria morta. Parece que a sua bunda me discou de novo. Tenha uma boa noite, idiota. Provavelmente ela não sabia quem era. Ela desligou o telefone e eu fiquei lá em silêncio, atordoado. Esmagando meu cérebro, tentei pensar em ideias sobre o que fazer a seguir. Fiz uma pesquisa na manhã seguinte
e encontrei um casal de condados de Cidade Fantasma. Eu não queria fazer nada muito perto de casa, então algo que poderia ser a cerca de 1 hora de carro parecia perfeito para mim. Com um par de litros de gasolina, eu me dirigi até esta cidade abandonada. Estava escuro, e eu podia ouvir coiotes à distância, adicionando mais medo ao clima de terror que me perseguia. Eu dirigi por aí procurando essa tal igreja, percebendo como eu poderia já presumir que aparentemente não haveria igreja alguma, mas esperando mais do que qualquer coisa que ela realmente estivesse lá. Quando finalmente eu a encontrei, a mesma parecia não destoar muito do ambiente mórbido da floresta. A mesma se encontrava em uma estrada de terra, no meio do nada, como uma lápide solitária em um cemitério estéril. Eu estava cheio de alívio e expectativa nervosa. Eu estava prestes a queimar uma igreja. Verdade, ela já estava abandonada há muito tempo, mas este ainda era um crime muito processável. Saí do meu carro e fui para o porta-malas, onde guardei 2 galões cheios de gasolina. Os tanques de gasolina pareciam cheios de chumbo enquanto eu os carregava até a porta da igreja, que pendia entreaberta entre uma dobradiça e um pentagrama pintado sobre ela com tinta preta. Entrei, e imediatamente já abri um dos galões e espalhei gasolina pelo chão inteiro, ligando meu fósforo em seguida. A igreja estava coberta de grafite, os cantos estavam cheios de latas de cerveja, garrafas de bebidas, agulhas e preservativos, o cheiro de excremento humano, fezes de rato, maconha e outras coisas que eu não conseguia identificar encheram meu nariz e boca, me fazendo engasgar e me deu um novo apreço pelo cheiro tolerável de gasolina que encheu o ambiente do meu carro enquanto dirigia até aqui. Fiquei tonto enquanto caminhava pelo corredor até o centro da igreja. Eu despejei o combustível por cada centímetro, grato pelo cheiro picante da gasolina que distraía minhas narinas e esperando que as chamas pegassem de vez na madeira. Ao ver a enorme extensão da igreja sendo salpicada e engolida logo em seguida pelas chamas, tive certeza agora de que estava fazendo o meu trabalho direito. Eu derramei a gasolina nos bancos restantes e depois joguei o resto em uma poça gigante no corredor central. Meus sapatos se umedeceram naquele líquido e eu sabia que o cheiro me seguiria como um fantasma, pelo menos nos próximos dias. Liguei meu carro para dirigir para fora daquela floresta, quando notei um pequeno cartão de negócio sentado no banco do passageiro. Eu peguei. Era branco, e completamente branco, exceto por uma série de números, 576179. Olhei em volta do banco de trás, saí do carro e examinei a noite. Aquele cartão não estava lá quando eu cheguei à igreja, o que significava que alguém tinha colocado lá há poucos minutos. Mas, enquanto brilhava a luz da minha lanterna para a noite escura, não via nada, além das sombras das árvores e trevas na escuridão, dançando como demônios à luz da crescente conflagração. Os dias seguintes foram tranquilos. Não recebi e-mails, não recebi telefonemas. Nem mesmo fui contatado por mais estranhos. Eu estava honestamente começando a me deixar pensar que tinha acabado. Ou talvez até mesmo parte de alguma piada doentia que tinha ido longe demais. Eu estava errado. Acordei com o som de uma notificação no meu computador, que eu tinha aprendido a temer e a odiar. Este código foi um pouco mais elegante, mas eu fui capaz de eventualmente quebrá-lo também, depois de descobrir que era uma criptografia AES de 256 bits, e ter sorte com a senha 495249553. Este era o nome do usuário da pessoa que entrava em contato comigo, e como eu logo descobri, também soletrou Iris em código hexadecimal. A mensagem dizia: Ben, parabéns pela conclusão da última tarefa solicitada. Nós elogiamos por sua habilidade de realizar o que, de outra forma, seria um ataque devastador com o mínimo de precipitação possível. Escolher uma igreja abandonada foi um golpe de gênio, do tipo que orgulhamos nossos membros do IRAS. Você provou ser digno da próxima tarefa e garantiu sua segurança e a de sua família, por enquanto. Como dito em nossa correspondência anterior, sua próxima tarefa será mais difícil do que a última e exigirá muito mais habilidade e astúcia também. Você tem 24 horas para obter um dedo humano e colocá-lo na caixa postal que você já foi fornecido. Entendemos que você pode ser avesso a completar esta tarefa, pois ela vai contra os grãos da natureza humana
de modo que também fornecemos uma fotografia que pode ser encontrada dentro de sua fronha. Mais uma vez, parabéns. Iris espera trabalhar com você novamente em breve. Meu estômago se virou quando li. A penúltima frase ecoou no meu cérebro, muito antes de eu ser capaz de processar completamente o que significava. Eu precisava verificar minha capa de travesseiro com as mãos pálidas. Peguei meu travesseiro e me senti ao redor do caso. Estava do outro lado do travesseiro. Então não tinha notado quando dormi. Eu queria acreditar que estava lá antes de eu ir para a cama. E foi apenas por acaso que eu não tinha descoberto. Em vez do outro cenário óbvio, onde alguém tinha colocado debaixo do meu travesseiro enquanto eu dormia. Esta era outra foto da minha namorada, só que era muito pior. Era uma foto dela dormindo na cama, mas foi tirada à esquerda da cama, não à direita, onde a janela estava, e no canto superior eu podia ver as cortinas da porta do armário dela. Alguém estava no quarto dela para tirar essa foto. Alguém estava no armário dela. Liguei imediatamente, mas ela não respondeu. Fui ao apartamento dela, mas a colega de quarto disse que tinha saído mais cedo naquele dia e tinha deixado o telefone. Eu não posso dizer se eles têm ela ou não, mas eu recebo a mensagem alto e claro. Eu tenho que jogar o jogo deles. É incrível como a mente humana pode lidar com coisas estranhas de outra forma, enquanto sob coação. É difícil imaginar cortar seu próprio braço, mas Aaron Halston fez exatamente isto quando ficou preso ao lado de uma montanha. Ele foi capaz de envolver sua mente tão plenamente em torno da ideia que ele realmente realizou a ação por si mesmo sem quaisquer tipo de meditação para a dor. Quando confrontamos com a vida e a morte, nosso instinto escolhe a vida todas as vezes. Tenho que pegar um dedo humano. Armado com um par de alicates e um estômago azedo, fui ao único lugar que sabia que poderia pegar um dedo sem torturar alguém, o necrotério. Por mais difícil que fosse admitir, pegar o dedo seria a parte mais fácil. A parte difícil seria chegar ao dedo ou ao corpo. Além disso, geralmente lugares como necrotérios da cidade têm camadas de segurança para evitar que pessoas como eu entrem, crachás e porta trancada no mínimo. Eu considerei uma funerária em vez disso, mas eu não poderia imaginar entrar sem ser expulso. Hospitais têm centenas de funcionários, funerárias podem ter uma dúzia ou mais. Um rosto desconhecido seria facilmente visto. Comprei um conjunto de uniformes verde, dentro da loja de suprimentos médicos. Eu tive que ir ao hospital várias vezes na minha vida, e eu sei que a maioria dos funcionários usa essa cor em particular. Quando eu entrei no hospital, fiquei tonto de ansiedade. Eu engoli com força e lembrei a mim mesmo que a confiança vai levar a maioria das pessoas em qualquer lugar. Eu precisava agir como se eu pertencesse lá, e não como se eu estivesse lá apenas para cortar o dedo de algum pobre coitado. Vi o diretório postado na parede, atrás da mesa principal, e encontrei o necrotério. Estava lá embaixo, é claro. Tirei um par de óculos falsos do meu bolso e os coloquei, sentindo-me um pouco bobo, mas sabendo que as pessoas subconscientemente atribuem óculos à inteligência e eu precisava de toda a ajuda que eu poderia obter para o que eu estava prestes a fazer, fui até o elevador e apertei o botão para baixo. Enquanto
Enquanto eu estava lá, algumas enfermeiras vieram e esperaram ao meu lado. Eu esperava que uma delas fosse cair também. O botão para cima foi pressionado então e meu coração afundou. Isso ia ser mais difícil do que eu esperava. Quando o elevador dinguete e as portas se abriram, eu entrei com alguns outros. Uma das enfermeiras escaneou meu crachá e pressionou o nível B1 até o necrotério. Coloquei minhas mãos nos bolsos, esperando parecer indiferente enquanto tentava esconder a mínima abundante de suor que estava se acumulando nas minhas palmas. As portas do elevador se abriram e eu segui o homem para fora. As paredes eram todas brancas, exceto por uma série de linhas coloridas que mostravam o caminho a percorrer. A linha vermelha rotulada exame traçou o caminho para baixo do corredor e para a direita. Eu o segui. O homem com quem andei no elevador foi para o outro lado. Eu cheguei a uma porta de vidro, então, e eu não fiquei surpreso ao encontrá-la trancada. Uma caixa preta na moldura da porta me disse que eu precisava de um distintivo para entrar, ou eu precisava de alguém para abrir a porta. Do outro lado da porta, uma mulher se sentou em uma mesa do outro lado da sala. Ela estava transcrevendo algo do papel para o computador e parecia muito atenta em fazê-lo. Esperei fundo e bati na porta. Ela olhou para cima e eu acenei desajeitadamente. Com um sorriso amigável, embora um pouco irritado, ela se levantou da sua cadeira, atravessou a sala e abriu a porta. Esqueci meu distintivo, eu disse. Então agradeci por me deixar entrar. Quem é você? Ela perguntou. Meu pulso acelerou. Eu planejei essa pergunta e contei a mentira da melhor forma que pude. Alex Bailey, eu disse a ela, fornecendo um nome falso, amalgamado de meus amigos no ensino médio. Sou uma nova estagiária. Ela franziu a testa. Não me disseram sobre nenhum estagiário chegando hoje. O médico não está aqui. Eu dei de ombros. Um segundo, ela disse. Então saiu da sala, da porta que tinha acabado de abrir. Era agora ou nunca. Esperei até não ouvir mais o clique dos calcanhares dela contra o chão da telha e depois a parafusei pela porta atrás da mesa. Eu fui imediatamente surpreendido pelo frio no ar. Era como se eu pudesse sentir a morte pela qual eu estava agora cercado. Assim como eles mostram nos filmes e nos programas de televisão policial / drama. A sala brilhava com aço inoxidável e os motores fora das unidades de refrigeração nas paredes cantarolando silenciosamente. Uma mesa foi montada no centro da sala com um saco de vinil preto montado em cima. Corri até o saco e abri o zíper. Imediatamente senti cheiro de ferro, fezes e meu estômago rolou, ameaçando-me trair. Engoli minha bile e olhei ao redor da sala até encontrar uma caixa de luvas no balcão. Eu coloquei um par, então virou-se para a tarefa em mãos. O homem dentro da bolsa estava pálido e seu rosto estava machucado. Fechei os olhos, não querendo pensar em quem era ele, ou no que tinha acontecido com ele, só o que estava prestes a acontecer. Entrei e encontrei a mão dele. Tinha sangue espalhado por ele, mas estava intacto. Eu puxei-o para fora, então da parte de trás dos meus esfregões, extraí o par de alicates. O antebraço do homem estava duro e foi preciso algum esforço para tirá-lo do saco, para ver o que eu estava fazendo. Eu vi um número escrito em preto Sharp, rabiscado em seu antebraço. Parecia um tipo de código de barras, quase, e atingiu algo dentro de mim. Eu comprometi os números à memória, imaginando-me de alguma forma. Eles tinham a ver com eles, como o resto das cadeias de números que encontrei até agora. 84, 104, 101, 87, 111, 114, 108, 100. Li em algum lugar que o dedo humano é tão fácil de morder
como uma cenoura bebê. A única coisa que te impede de tentar isso é seu cérebro dizendo: não, isso é um dedo, não uma cenoura. Embora eu não tenha usado meus dentes, estou inclinado a discordar dessa ideia. Quando coloquei os alicates ao redor do dedo indicador do homem, o mais perto do dedo que pude, imaginei que o osso e o músculo e tudo mais que eu estava cortando estariam mais perto de um parafuso real do que uma cenoura. Contei até 3, depois apertei com força as calças. 2 alicates, senti as mandíbulas morderem o osso por um breve segundo. Depois ouvi a crise estomacal, não muito diferente do som que é feito quando você morde uma cenoura. O dedo caiu. A bile estomacal subiu na minha garganta e eu sufoquei de volta. Enfiei a mão do homem de volta no saco e fechei-a. E depois peguei o dedo no chão, com ele agarrado no meu punho. Tirei minha luva para que o dedo agora descansasse dentro da luva de exame de látex e depois enfiei no meu bolso. E a outra luva fora e tinha acabado de colocar os alicates de volta no banco das calças quando ouvi a porta se abrir e vi a mulher entrar. Você não deveria estar de volta aqui, ela repreendeu. O examinador disse que você não deveria estar aqui sem a supervisão e que ele não tem nenhum estagiário vindo até amanhã. Desculpe, eu disse, meus olhos atirando no chão. No que eu esperava era uma expressão de solenidade. Eu volto amanhã. É melhor. E é melhor não mencionar a ninguém que você estava de volta aqui. E a minha bunda também, se eles descobrirem. Eu acenei com a cabeça e em seguida corri para fora da porta. O alívio que explodiu do meu corpo quando eu estava de volta no meu carro e dirigindo para casa foi pura e total euforia. Eu tinha feito isso. Esta manhã encontrei uma pequena caixa marrom no meu apartamento 2 dias em que a mudei e a coloquei lá dentro. Eu gravei usando luvas como eu fiz isso para evitar qualquer possível ligação de volta para mim. Em seguida levou para os correios. Do outro lado da rua dos correios dormiu um sem-teto em um ponto de ônibus. Eu acordei e disse que lhe daria $20 agora para ele levar esta caixa na única caixa postal que eu poderia pensar. 5.761,79. Quando ele voltasse, eu dava-lhe mais 20. Ele repetiu o número para mim e eu entreguei-lhe a caixa. E observei atentamente quando ele entrou nos correios. E através das portas de vidro deslizantes, eu assisti enquanto ele entregava o pacote ao homem na mesa. Quando ele voltou, perguntei novamente o número da caixa postal. Ele me deu 6 dígitos e depois pediu o dinheiro dele, cavando no meu bolso pelos outros 20. Perguntei se o carteiro disse alguma coisa. Ele disse que anotou o número e depois apareceu no correio. Paguei-lhe os $20 e depois fui embora. Como antes, tive que esperar para ter minha próxima resposta. Ele mal entrou. Este foi semelhante ao último, usando uma série de criptografias em cima uma da outra, até que eu cheguei a outra criptografia, 256 AS. Desta vez, a senha era o número escrito no braço do homem. Ben, é com grande prazer que parabenizamos você pela conclusão da tarefa anterior e anunciamos que você tem apenas uma tarefa final para completar, a fim de ser completamente introduzido dentro das fileiras dos íris. Como antes, entendemos que você terá suas próprias aversões morais ao nosso pedido. Então, como incentivo, nós forneceremos outra fotografia que pode ser encontrada no fundo do seu armário do quarto.
Sua próxima tarefa é acabar com um indivíduo, para que possamos ter certeza de que não há confusão. E porque sabemos que sua inclinação é encontrar uma solução alternativa para o nosso pedido, queremos ser o mais claro possível. Você deve tirar a vida de uma pessoa humana nas próximas 24 horas. O alvo e os meios pelos quais você realiza essa tarefa são seus para decidir. Você não deve ser pego fazendo isso, pois se você for, você e sua família serão demitidos antes de chegar à custódia da polícia. Mais uma vez, parabéns por sua próxima indução no Íris. Antecipamos o sucesso e esperamos ver seu trabalho. A foto no fundo do meu armário foi tirada na cozinha da minha mãe, enquanto ela lavava pratos. Acho que ela não sabia que o fotógrafo estava lá quando a foto foi tirada, mas não tinha dúvidas de que ela sabe agora. Era uma foto da parte de trás da cabeça da minha mãe, enquanto o fotógrafo segurava uma arma para o tiro. A mensagem era clara. Tive 24 horas para tirar a vida de uma pessoa humana. Imediatamente comecei a questionar como escolher um alvo. Quem sou eu para decidir quem vive ou morre? Como posso julgar os outros com tanta permanência? A resposta foi simples: eu não tenho esse direito. Mas ou é a vida de uma pessoa ou a vida da minha família. E eu sabia de que lado eu estava. Comecei então a pensar em como me safar. Um asilo ou um hospital era a resposta fácil de como escolher uma vítima, mas não sem ser pego. Câmeras, seguranças, funcionários, e eu deveria entrar, desligar alguém e escapar sem ser detectado? Não, isso não funcionaria. Que está em algum lugar sem camas e teria que parecer um acidente. Cortar os freios de alguém faria isso, mas não garantiria que alguém morreria ou que apenas uma pessoa morreria. Iniciar outro incêndio foi o mesmo problema, sem garantias. Comecei a pensar em todas as mortes acidentais que aconteceram e foi por aquele caminho que eu vim com um plano. Toda cidade tem uma parte onde você não vai depois do anoitecer, onde as ruas estão cheias de drogados e drogas. Era para aquele que eu precisava ir. Falei com alguns dos meus velhos amigos do colegial para obter a informação que precisava. Eu nunca usei drogas, então se eu quisesse conseguir alguma coisa, eu precisava de alguém para ser meu contato. Finalmente encontrei um amigo cujo primo vende merda. Eu disse que precisava para uma festa e ele não fez perguntas. Ele me deu o número do primo dele e eu liguei. Fui ao banheiro em 17/11 e fiz o que me disseram, escondendo R$100 em dinheiro no teto. Uma hora depois voltei e encontrei 5 sacos plásticos cheios de pó e uma seringa. O peso das drogas no meu bolso, combinado com saber o que eu estava prestes a fazer em seguida, parecia um elefante no meu peito. Eu não conseguia respirar. Lembrei-me do que estava em jogo e continuei com o plano. Admito que tive que pesquisar como fazer a próxima parte. No meu carro, esvaziei os 5 sacos em uma grande colher de metal. Depois misturei o pó com um pouco de água. Com um isqueiro, eu cozinhei a mistura até borbulhar. Então, eu adicionei uma bola de algodão ao topo, deixei o algodão mergulhar na solução, depois inseri a seringa e sugou todo o líquido que pude do algodão. Agora tudo que eu precisava era de uma vítima. Eu dirigi por aí procurando a pessoa certa, esperando talvez encontrar alguém desmaiado na sarjeta que eu poderia rapidamente injetar e ser feito com ele. Mas nenhuma sorte aconteceu comigo. O plano B seria mais difícil, mas eficaz. Eu dirigi até encontrar a mulher certa, uma vestida um pouco
escassamente para este tempo e outro com marcas visíveis nas pernas e braços. Eu parei e a perguntei. A resposta dela foi uma que eu não esperava. Foda-se. Eu sabia que não tinha cometido um erro. Eu não poderia ter cometido um erro. Quanto? Eu perguntei. Eu tenho $100. Ela revirou os olhos, mas caminhou sobre o meio-fio e entrou no carro. Seu rosto refletia uma vida de decisões ruins, seus olhos estavam profundos e sua pele estava enrugada e suas bochechas estavam afundadas pelo número de dentes que ela tinha perdido. Em outra vida, ela poderia ter sido bonita, talvez até bonita, mas esta vida tinha sido cruel e não tinha permitido a ela tal luxo. Você tem um hotel? Perguntou ela. Não, eu disse. Eu pensei que nós faríamos isso aqui no carro. Ela deu de ombros e eu coloquei o carro em movimento. Ela viu a agulha sentada no porta-copos. O que você tem aí? Tentei agir indiferente. Só um pouco de diversão para a noite. Isso é muito só para uma pessoa, disse ela. Ela era como um cachorro olhando um bife quente fora da grelha. Ela estava com fome. Eu ofereci a ela um pouco e ela sorriu. Seus dentes pareciam as estacas de uma cerca que tinha sido abusada por uma década de mau tempo. Ela pegou a agulha e olhou para mim e perguntou: o que é isso afinal? Heroína? Isso se chama speedball, eu disse, e seus olhos se iluminaram. Você realmente quer festa? Ela disse, não querendo realmente soar como uma pergunta. Ela puxou uma fita de seu cabelo e amarrou em torno de seu bíceps com os dentes. Com precisão prática, ela encontrou uma veia em seu braço e deslizou a agulha em sua carne. Ela observou cuidadosamente enquanto pressionava o embolo com o polegar, tomando cuidado para não se entregar demais. Em um momento de instinto cego, estendi a mão e agarrei sua mão, e pressionei seu polegar com força, esvaziando a seringa em seu corpo. Ela olhou para mim com uma expressão de choque e horror ao perceber o que tinha acabado de acontecer. Parei na beira da estrada, verificando primeiro para ter certeza de que não vi nenhuma câmera. Saia, eu disse a ela. Que porra é essa? Ela perguntou furiosamente. Saia do carro, eu disse novamente. Ela balançou para mim, mas eu parei sua mão e dei um tapa, tirei a arma do coldre e apontei para ela. Saia do carro agora, eu disse novamente. Quando ela saiu do carro, o olhar em seu rosto vai me assombrar para sempre. Seus olhos estavam largos e dilatados, como os de um fã, e eu vi um breve vislumbre da mulher que ela era. Não a prostituta, não a viciada, mas a pessoa que ela era. Bati meu pé contra o pedal do acelerador e saí correndo para a noite. Eu assisti às notícias intensamente pelos próximos dias, esperando para encontrar a história da prostituta morta, assassinada por alguém que não tinha outra escolha. Mas eu nunca vi nada. Como eu esperava, a morte dela foi atribuída a outra overdose de outro drogado cuja a vida tinha sido muito cruel para eles sobreviverem por muito tempo. Liguei para minha mãe na manhã seguinte e ela atendeu o telefone. Ela disse que o telefone dela estava no Fritz e ela não tinha sido capaz de fazer nenhuma chamada. Minha namorada me ligou de volta também. Ela disse que o vizinho dos pais tinha ligado e disse que sua mãe estava no hospital. Então ela saiu imediatamente. Ela jurou que se lembrou de ter ligado para mim, mas quando foi me ligar percebeu que tinha deixado no apartamento e não tinha comprometido meu número de telefone para lembrar. Como se vê, seu vizinho teve um derrame mais tarde naquele dia
e provavelmente a chamou no meio de um episódio de ilusão pouco antes do derrame ocorrer. Os pais dela estavam completamente bem e com boa saúde. As coisas, eu pensei, tinham começado a voltar ao normal. Isso foi até esta manhã. Enquanto eu colocava gasolina no meu carro, um homem veio até mim. Ele me chamou pelo nome quando se aproximou e me deu um pendrive e um cartão de visita em banco. O cartão de visita dizia 052053032054101003 2054052032 055051. Fui para casa e conectei o pendrive no meu computador. Ele tinha apenas um arquivo sobre ele, que eu carreguei aqui. 4 anos. 4 anos, 4 meses e 23 dias. É o tempo que venho correndo dele. Não que eu tenha contado. 4 anos correndo apenas para ir para casa e encontrá-lo sentado na mesa da minha cozinha. Ele parece não se encaixar no ambiente, como uma cadeira de IKEA, tomando mais espaço que um homem deveria tomar. Ele é um homem de casarões, e não pequenos cômodos no 3º andar. E no entanto, aqui estamos nós. Ele vai me matar. É claro, a coisa mais esperta a se fazer seria correr. Mas ninguém nunca me considerou uma pessoa esperta. Ele ri e sopra uma pluma de fumaça de cigarro em meu apartamento, onde não se pode fumar. Querida. É claro que é querida. Nunca meu nome verdadeiro. Eu me pergunto se em algum momento ele chamou meu nome verdadeiro, mas ele nunca o fez. Eu sei disso, se posso admitir. Eu me pergunto se ele vai falar meu nome antes de me matar. É claro que ele vai. Uma última vez. O beijo da morte. O beijo. Esse pensamento me fez corar. Ainda aqui, ainda agora, encarando a face da minha morte inevitável, é difícil de perder sua beleza. Alto, escuro e bonito. Bastante bonito. É o que me atraiu para ele no começo. Só posso tentar imaginar o que ele viu em mim. Eu não sou tão exótica como o tipo dele. É essa hora. Ele ri novamente. Para o inferno com ele. Para o inferno com ele, por se sentar ali tão calmo e sereno, rindo e planejando o meu fim. Enquanto eu estou aqui de pé e suando, apesar do frio, punhos cerrados e meu corpo todo tremendo enquanto uso cada parcela de força que eu tenho para manter minha voz calma e não trêmula. Ora? Ele pergunta. É essa a hora? Não vamos desperdiçar palavras, querida. Chame do que realmente é. E é isso. Eu explodo. Chame do que realmente é. Eu grito com ele. Enquanto você se senta aí, me chamando de querida. Será que você em algum momento se importou comigo? Não. Não, não. Não. É claro que não. Por que ele se importaria? Eu não sou digna. Eu sou suja. Falha. Ruim. Eu caio no chão, chorando com dor e medo. 4 anos, 4 meses e 23 dias eu passei fugindo dele. E agora, ele vai me matar. Não precisa ser assim, eu digo. Ele dá 3 passos pelo quarto e se põe à minha frente, gentilmente alisando meu cabelo, minhas lágrimas lavando o giz em suas botas. Giz. Um olhar rápido ao chão revela escritos salomônicos em um círculo tosco no piso de madeira. Velas em 6 pontos. Minha respiração acelera. Ele veio preparado. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E agora, sua mão agarra meu cabelo, puxando minha cabeça para trás com força. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro quando eu te invoquei daquele buraco. Foi um erro. Um erro que não farei novamente. Não! Eu grito. Subitamente estou de pé, minhas unhas arrancando a pele de sua face. Ele dá vários passos para trás e eu caminho em sua direção. Eu não vou voltar para o inferno. Estamos no início de 2017, no primeiro dia do inverno. Está realmente muito frio por aqui. A propósito, meu nome é Tony. Eu tenho 15 anos e moro no estado de Minnesota.
cidade de Minneapolis. Começou a nevar há mais ou menos 2 horas. O volume da neve já é bem visível nos telhados e quintais das casas. Geralmente eu gosto dessa época do ano porque, além de frio insuportável, eu e meus 2 melhores amigos, Julian e Marcos, conseguimos ganhar algum dinheiro tirando a neve das casas, o que ninguém gosta de fazer, por sinal. Geralmente nós trabalhamos apenas alguns quarteirões além do nosso, porque no dia seguinte, obviamente, haverá mais neve e, é claro, mais dinheiro para nós. Exatamente às 9h30 da manhã, já ouço a campainha tocar. São eles, Julian, zoeiro como sempre, e Marcos, 5 vezes pior. Hoje, estamos realmente animados, pois vamos cobrar um pouco mais caro para arrecadar mais do que o ano passado. No fim da rua, antes de chegar à mata fechada, tem uma casa que geralmente temos uma certa ansiedade de passar por perto. Mas esse ano vai ser diferente. Não temos nada contra quem mora lá. Sim, tem gente morando lá, inclusive. Mas aquela casa tem algo estranho, meio fora do normal. Pode ser coisa da minha cabeça. Acho que só eu percebi isso. Enfim, nós ralamos o dia inteiro, até que chegamos na última casa da rua, que era justamente aquela. Nós passamos pelo jardim, coberto de neve, obviamente, e chegamos na porta. Reparamos que não havia campainha. Tinha apenas um daqueles batedores manuais. Não me recordo o nome, pois aparentava ser uma casa bem antiga. Julian diz: "Você quer mesmo fazer isso?" Essa casa é sinistra." "Calma, Julian. É só uma casa comum." Eu estava tentando acalmar, mas estava com mais medo do que ele. Assim que dei a primeira batida, ouvimos algo destrancando a porta por dentro e abrindo logo em seguida. Para nossa surpresa, não tinha ninguém atrás da porta. Era um corredor grande e escuro, a não ser por uma luz que saía de debaixo da última porta. Marcos diz: "Vamos voltar, Tony. Não tem ninguém. Tem uma luz acesa. Precisamos avisar que a porta deles está destrancando sozinha. A propósito, cadê aquele Marcos zoeiro de agora, hã?" "Eu sou o zoeiro, cara, mas você tem que admitir que essa casa tem tem algo estranho e tá me dando medo, sinceramente." "Seu medroso", disse Julian, rindo. "Querem que eu prove que eu sou foda? Então tá bom." "Sim", dissemos, eu e Julian ao mesmo tempo. Marcos não hesitou e entrou na casa batendo os pés, seguido por nós dois, meio relutantes. Quando finalmente entramos, Marcos encostou a porta e a escuridão só não foi total por causa daquela luz no fim do corredor. Julian se aproximou da porta e encostou-se levemente com sua mão nela. Olá? Você deixou a sua porta aberta?" Nenhuma resposta. "Tem alguém aí?" Nada novamente. "Abre logo a porra da porta, Julian." "Pare de gritar, Marcos." Nesse momento, Marcos virou a maçaneta e empurrou a porta, iluminando o corredor. A sala estava praticamente vazia, a não ser por uma poltrona velha, um tapete e uma televisão ligada e sem sinal, medonhamente fazendo aquele som de chuvisco e estática. No fim da sala, havia uma porta. Nós ouvimos um barulho e uma batida logo atrás da porta. O que foi isso?" Marcos perguntou, realmente assustado agora. Eu não sei, vamos ver. Se não tiver ninguém dessa vez, a gente vai embora." "Está bem." Nós seguimos até o final da sala e, novamente, dessa vez já fomos abrindo. Erro nosso. Marcos soltou a porta e ela fechou, trancando nós 3 atrás. O que havia ali era realmente estranho. Era um cômodo muito escuro. Bem no canto, conseguimos ver uma silhueta. Era alguém realmente alto, nos encarando. Nós reparamos que havia uma janela à nossa direita. Era possível ver as estrelas e a mata no fundo. "Espera, não é possível, eram 3 da tarde. Escutei Julian tentando abrir a porta desesperadamente, enquanto a figura dava lentos passos em nossa direção. "Porra, Julian, abre essa porta." "Não consigo, arregaça ela logo." Tomei impulso e dei uma voadora bem no meio da porta. Chutei com tanta adrenalina que ela quebrou no meio. Corremos com a alma pelo corredor. Dei uma nova voadora na porta de entrada. Dessa vez, não deu certo. "E agora?" Julian abriu a porta de um armário e nós corremos para dentro. "O que está acontecendo aqui?" "Cala a boca. Ele vai pensar que fomos embora." Ficamos lá dentro por quase 1 hora, com medo até mesmo de falar. "Como vamos sair daqui? Eu não faço ideia. Eu sabia que não deveríamos ter entrado nessa maldita casa." Após 1h30 calados, eu verifiquei meu relógio, pois se vi bem, já estava de noite. Meu celular indicava 3h27 da manhã. Eu nem estou acreditando mais que estou no mundo real. Será que já estão me procurando? "Vamos sair agora!" sussurrei. "Primeiro, veja se o corredor está escuro", disse Julian. Lentamente, eu girei a maçaneta e abri a porta até o ponto de conseguir a escuridão total que estava lá fora. A luz havia se apagado. Então,
Eu peguei meu celular e liguei o flash na direção do corredor. Nada. Estava tudo calmo e silencioso. Então virei em direção ao Julian e Marcos. Apavorados. Está vazio. Vamos correndo! Não! Vamos correr apenas quando sairmos. Saímos lentamente em direção à porta de saída. Viramos a maçaneta, o que não tínhamos tentado antes, sem sucesso. Notamos uma escada do lado direito do corredor. Eu realmente não a vi quando passei pela primeira vez pelo corredor. Ouvimos uma batida alta, seguida de passos na sala, em que havia aquela televisão. Subimos a escada na maior carreira. Podíamos ouvir a porta abrindo rapidamente. Chegamos em um corredor pequeno e estreito com uma janela no fim. Eu abri a janela e puxei os dois para dentro de um cômodo ao lado dela. O que você tá fazendo? A janela está logo ali. Vamos esperar ele vir. Quando pensar que sairemos e ir embora, teremos mais tempo de pular a janela. Cala a boca! Ele está vindo. Observando pelo buraco da maçaneta, pude ver a figura se aproximando da janela. Ele ficou ali parado, como se soubesse que ainda não tínhamos fugido. Ele lentamente esticou os braços e fechou a janela. Suas unhas eram medonhamente grandes e seus braços cheios de cicatrizes. Esperamos um tempo antes de sair. Quando eu contar até 3, vou abrir a porta e a janela. Corram como se não houvesse amanhã. 1, 2, 3. Rapidamente, eu abri a porta e a janela, pulando rapidamente para fora, seguido por Julian. Quando Marcos colocou metade do corpo para fora, pude ver um braço se envolver rapidamente em seu pescoço, o puxando para dentro. No momento em que tentei voltar para pegá-lo, Julian me puxou pelo braço, nos derrubando do telhado. A última coisa que eu vi foi a janela se fechando. Só conseguimos ouvir o Marcos gritando lá dentro, quando instantaneamente corremos para minha casa. Minha mãe estava desesperada e louca da vida. Eu expliquei o que tinha acontecido a ela. Trêmula, ela ligou para a polícia. Após 15 minutos, chegaram 2 viaturas. Então partimos na busca pelo Marcos. Não conseguimos acreditar no que encontramos. Dentro da casa, não havia nada. Nenhum móvel, quadro ou pessoas. Nenhuma marca de sangue. Parecia que aquele lugar nunca havia sido habitado por ninguém. As buscas se estenderam até a área da mata atrás da casa. Embaixo de uma árvore, encontramos o sapato do pé esquerdo dele. Apenas isso. 2 semanas depois, nos mudamos para a cidade de Chicago. Desde então, não tive muitas notícias de Julian. Às vezes trocamos mensagens pela internet. Ainda não encontramos o Marcos e as buscas foram encerradas. Sinceramente, eu nunca mais voltarei naquela cidade. Não sozinho. Um velho homem estava sozinho em um caminho escuro. Ele não tinha certeza para qual direção ir. E ele havia se esquecido para onde estava indo e quem ele era. Ele se sentou, por um momento, para descansar as pernas. Quando de repente, ele olha para cima e vê uma mulher em sua frente. Ela sorri com malícia e cantarola pergunta: agora, seu terceiro desejo. O que vai ser? Terceiro desejo? O homem estava confuso. Como posso ter um terceiro desejo se eu nem tive o primeiro e nem o segundo? Você já teve seus 2 desejos, a bruxa falou. Mas seu segundo desejo foi para que retornasse tudo como era antes. Tudo como era antes de você fazer o seu primeiro pedido. É por isso que você não se lembra de nada. Porque tudo está do jeito que era antes de qualquer desejo. Ela atiçou o pobre homem. Então você tem um desejo sobrando. Tudo bem, ele disse. Eu não acredito nisso. Mas não tem nada de mal em desejar. Eu desejo saber quem eu sou. É engraçado, falou a mulher enquanto completava a magia e desaparecia. Esse foi o seu primeiro desejo. Esta semana, eu me mudei para uma casa nova. A casa em si é adorável, com 2 andares, 3 quartos, 2 banheiros, um quintal cercado e uma cozinha grande. A árvore no jardim da frente é alta e forte e faz um bom trabalho bloqueando as janelas da sala para a rua. A pressão da água é fabulosa. Os armários são grandes e os pisos são laminados como novos. O único problema que eu tive até agora é que os meus vizinhos são bem barulhentos. Exatamente. Nossas casas são conectadas de um lado para o outro.
Então nós dividimos as paredes da sala de estar, do quarto e da cozinha. Eu posso ouvi-los mexendo em sua cozinha, assistindo filmes no último volume, falando e seu filho pequeno chorando. É um pequeno esforço, mas nada com que eu não possa conviver, suponho. Agora, para chegar diretamente à coisa que realmente me preocupa, tudo começou quando eu estava no chuveiro esta manhã. Eu normalmente gosto de ouvir música enquanto tomo banho, mas hoje eu decidi que eu preferia apenas desfrutar do silêncio e dos pingos da água e do barulho dela se chocando contra o chão. A atividade foi bastante tranquila, até que, enquanto eu estava no meio da lavagem do meu cabelo, eu ouvi meus vizinhos falando do outro lado da parede. Eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo, mas pareceu algo estranho para mim. Parecia que eles estavam murmurando algo, sussurrando e ocasionalmente rindo baixinho. Mas eu não conseguia entender como eu podia ouvi-los se eles estavam evidentemente falando em voz baixa. Eu pensei que eles deveriam estar de pé, absurdamente perto do lado deles da parede, para ser tão audível no meio do meu banho. Não era possível que eu conseguia escutar tão bem. Eu não pensei muito neste incidente, até que eu estava saindo para o trabalho 1 hora mais tarde. Enquanto eu começava a abrir a porta do meu carro, eu me virei de volta para casa, sentindo como se eu estivesse esquecido de alguma coisa. Quando olhei para cima, na direção da janela, a janela de meu quarto, eu percebi que a casa do vizinho compartilha uma parede do lado oposto do banheiro. Do outro lado da parede do banheiro fica o meu closet.